Olá, alunos dos sétimos anos, espero que estejam todos bem e da maneira possível. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu observei que teve um exercício com os pronomes oblíquos, a maioria não tinha entendido, então eu resolvi, também aquele vídeo era um vídeo teste, eu resolvi fazer com menos ruído, vou ver se a gente consegue fazer. Então, assim, a entrega eu coloquei aqui, ó, vou pedir muito para que vocês leiam esse roteiro das atividades, ok? Então, lembrando que a gente está tendo uma mudança aí com o Classroom, agora tem a da escola oficial. Então, assim, primeiramente, lá na apostila, a gente parou na campanha antipedofilia. Então, assim, para aqueles que estão entrando agora, não tinha tido nenhum contato com a escola, eu vou pedir para vocês que vocês comecem com a apostila Aprender Sempre do início. Lembrando que nas instruções das atividades anteriores eu coloquei vídeos explicativos do YouTube, também um áudio explicativo. Essas atividades aqui eu achei ela bem fácil, assim, bem fácil de entendimento. Eu acredito que os alunos, se você tem várias mensagens implícitas, tem tirinhas, charges aqui, tiras, né? Tem história em quadrinhos e mais leitura e interpretação de texto, e eu achei essa parte da apostila muito boa, assim, para fazer atividade para trabalhar a leitura e a interpretação de texto. E a gente parou aqui na campanha antipedofilia, e aí vocês vão continuar, tá? Tem essa uma outra imagem aqui abaixo, tá vendo? Essa imagem que é para vocês também trabalharem, também vai vir as questões objetivas, que são alternativas, vocês vão fazendo. A questão maior aqui que eu comecei a trabalhar com vocês foi com os pronomes oblíquos, que eu observei que a maioria tá com muita dificuldade. Eu só passei para vocês porque eu não colocaria para vocês agora, mas assim, porque eu acho, não sei se, assim, a distância a gente consegue sanar todas as dificuldades. Voltando para o roteiro, eu vou pedir, assim, que vocês leiam o roteiro, porque eu vejo que tem alunos que vêm, professor, não estou entendendo, tem que ler o roteiro. Então, primeiro vamos fazer o exercício da leitura, como é língua portuguesa, fazer a leitura do roteiro, tá? Não passar por cima de qualquer coisa, comecem pelo roteiro, façam a leitura do roteiro. Então, como a gente está trabalhando com o pronome oblíquo, os primeiros pronomes que a gente tem que conhecer é o pronome do caso reto, tá? Que se vocês olharem lá na apostila, que vai trabalhar o pronome oblíquo, a gente começa na língua portuguesa, na linguagem informal, a gente usa muito eu, tu, ele, nós, vós e eles, que esses pronomes aqui são os pronomes pessoais do caso reto. O que o exercício da apostila vai propor é o pronome pessoal do caso oblíquo. Esse pronome pessoal do caso oblíquo, ele tem várias regrinhas na gramática e não é tão simples de se compreender, tá? Então, assim, ele é utilizado muito na linguagem formal, aquela língua portuguesa falada e escrita corretamente, tá? Então, assim, vamos voltar para o roteiro, aí eu vou explicar melhor. Então, aqui eu coloquei para vocês os pronomes pessoais, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles, e tá no singular e no plural, né? No singular é o eu, tu, ele e ela, e no plural é nós, vós, eles e elas. E nós temos também, quando a gente vai começar a entender a gramática, eu mesmo começo pelos pronomes, né? E aí a gente identificando os pronomes, a gente começa a identificar o substantivo, começa a identificar os verbos, os seus complementos, preposição e tudo mais. Então, os pronomes pessoais, a gente já utiliza muito ele no nosso dia a dia, eu, tu, ele, nós, vós e eles, e ele também é bem útil para a gente poder identificar também os verbos. Os pronomes possessivos, o que são os pronomes possessivos? São palavras que indicam a posse de alguma coisa. Então, assim, toda vez que você utiliza essas palavrinhas aqui, meu, minha, teu, tua, sua, nosso, você tá utilizando o pronome possessivo,
tá? Então, aqui tem um exercício muito prático, muito fácil para vocês fazerem. E o problema aqui não foi essa atividade, não. Foi aqui, ó. Foi nessa atividade que eu propus, que também vai estar lá na apostila também uma outra atividade bem complexa lá. E aqui eu vou no caso, esse aqui, nessa observação, na observação 2 e na observação 3, tá? Peraí. E a gente vai para a observação 3, tá? O que vocês têm que se atentar? Tem que observar. Primeiro na hora que a gente for fazer esse exercício, você tem que identificar aonde está o verbo. Se você tem dificuldade, também já fica mais difícil para você. Então, assim, tenta colocar os pronomes pessoais, sabe esses pronomes aqui, ó? Esses pronomes aqui, ó. Tenta fazer concordância com as palavras, tá vendo? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou elas. Pega aqui o verbo aqui, vamos lá, peraí. Se você colocar assim, aqui, vamos pegar essa frase aqui, ó, você. Eu, você. Você também já é um pronome, né? Se eu colocar aqui beijou, eu beijou, tu beijou, ele beijou, percebeu que deu uma concordância? Então, os pronomes pessoais do caso reto, a gente consegue através deles também achar o verbo. Tá, mas vamos voltar para esse caso aqui, porque eu vi que muita gente estava com muita dificuldade. Então, assim, todas as vezes que a gente identificou o verbo e esse verbo teve a letrinha, tá vendo a letrinha aqui, ó? Todos os verbos, vou aqui, ó, todos os verbos terminados com R, terminou o verbo. Ele terminou com R, ele terminou com S, ele terminou com Z, você vai usar o pronome oblíquo lo, lá, los e las. Ok? Então, achou o verbo. Se o verbo terminou com R, terminou com S e terminou com Z, você vai usar o lo, lá, los e las. Quando o seu verbo, ele terminar com som nasal, olha esse aqui, ó. Vamos pegar essa frase aqui. Eles levaram o cachorro. Esse verbo aqui, levaram, ele terminou com som nasal. O que é som nasal? Quando tem aquela terminação an. Sempre jogaram, levaram, levantaram. Sempre que esse som e a gente chama ele de som nasal, tá? Terminou com som nasal, você vai utilizar o pronome no, na, nos e nas. Aí você fala assim, professora, mas qual que eu vou utilizar? Tem aqui, se tem a opção aqui, se o verbo terminou com R, S, Z, se ela falou que com lo, lá, los e las. Então, esses pronomes, eles servem pra gente substituir o substantivo. Tá vendo essas palavrinhas que estão aqui em vermelho? Eu utilizo essas palavras para nos... Se você ganhou, por exemplo, aqui, ó. Você ganhou o prêmio? Eu poderia falar na linguagem informal, sim, eu ganhei o prêmio. Mas na linguagem correta da linguagem portuguesa, da língua portuguesa, você ganhou o prêmio? Eu falaria, ganhei-o. Você beijou as meninas? Beijei as. Percebam que teve a substituição do substantivo pelo pronome oblíquo. Então, assim, nesses dois casos aqui, eu quero que vocês tenham um detalhe, porque vai ter o exercício aqui embaixo. Vamos para o exercício que aí vocês vão entender melhor. Tá vendo? Ó, reescreva, vocês vão ter que reescrever as frases. Olha o detalhe aqui. Substituindo os termos sublinhados. Quais são os termos sublinhados? São as palavrinhas aqui que estão em vermelho. Tá vendo que tá sublinhado? Tá em vermelho. Então, são as palavras que você vai ter que tirar ela, porque você vai ter que substituir ela por uma outra palavra, que é, no caso, agora, os pronomes. Então, assim, tá falando aqui nas regrinhas aqui, ó. Toda vez que o verbo terminar com R, S e Z, você vai usar os pronomes lo, lá, los e las. Se os verbos terminarem com som nasal, que tá vendo aqui, ó? Resolveram. Tá vendo que ele terminou com som ão? Tá vendo aqui? Você vai usar os pronomes qual? Você vai usar o pronome no, na, nos e nas. E o que você tem que levar em consideração? Você vai substituir essas palavras que estão em vermelho, concorda? Você tem que se atentar que a palavra que está em destaque, ela tá no singular, plural, se ela é feminino, se é masculino. Vamos aqui. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo de. Vamos aqui, a questão de, tá? Porque a de cima tá até mais fácil.
Fiz o cachorro parar de latir. Observe como a gente fala na linguagem informal. Fiz o cachorro parar de latir. Se eu fosse colocar na linguagem informal, na linguagem formal, cada língua correta e usasse os pronomes oblíquos, olha como que eu faria. Fiz. Fiz é o verbo, tá? Vamos pegar como eu falei do pronome. Eu fiz. Deu concordância, então eu sei que isso aqui também é um verbo. Tem um outro verbo aqui também, mas a gente não vai entrar em detalhe, porque a gente vê que esse verbo aqui, ó, tá bem do lado do substantivo que a gente vai ter que substituir. Então, ó, fiz o cachorro parar de latir. Qual o pronome que eu vou utilizar? Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá pedindo para eu utilizar ou esse aqui, lá, lo, las e los, ou no, na, nos e nas. Qual que eu vou utilizar? Se aparecer, se terminar com R, S, Z, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Peraí. É esse aqui. Se terminar no som nasal, é esse aqui, ó. Peraí. É esse aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício D. Fiz o cachorro parar de latir. Fiz, esse verbo aqui terminou com Z. Tá vendo? Terminou com Z. Se ele terminou com Z, eu vou utilizar o pronome lá, lo, las e los. Mas aí qual que eu vou utilizar? O cachorro. O cachorro é masculino e ele tá no singular. Então, como eu vou fazer? Fiz lo parar de latir. Aí que tá a questão. Toda vez que vocês acharem esses verbos e teve a terminação R, Z, R, S, Z, na hora que você for colocar o pronome oblíquo, você vai ter que retirar essa última letra do verbo. Então, vai ficar assim, filo. Olha que quando a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, como eu achei super estranha essa concordância, né, da frase. Aí, olha como ficou, ficaria assim, ó, filo, peraí, vou colocar aqui, depois eu vou tirar, tá? Filo, parar de latir. Você pode construir toda a frase. Então, assim, você sabe que você vai usar o pronome lá, lo, o las, ou los. Percebeu como ficou estranho? A gente fala, nossa, a gente não utiliza muito esses pronomes. Fica estranho. Então, assim, o detalhe está. O verbo terminou com R, S, Z. Você sabe que é lo, lá, los e las. Na hora que você for reescrever essa frase, aquela letrinha lá do verbo, ela vai ter que sair para ela poder fazer uma concordância com o pronome oblíquo, tá? Então, assim, você identificou qual o pronome oblíquo você vai utilizar. Na hora que você for reescrever, a última letrinha do verbo não entra, você retira ela. Você identificou lá, terminou com R, S, Z. Na hora que você for colocar com o pronome oblíquo, você retira aquela letrinha lá. Você retira o R, o S e o Z, tá? Então, assim, aqui, ó, resolveram os problemas. Resolveram, terminou com som nasal. Então, qual é o pronome que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o lo, lá, los e las ou o no, na, nos e nas? Se terminou com som nasal, você vai utilizar o no, na, nos e nas, ok? Agora eu vou fazer uma explicação com os pronomes oblíquos da apostila, tá? Para não ficar muito extensa essa gravação, tá bom? Então, aqui, eu vou continuar de novo. Vou tentar continuar, tá? Vou tentar ser mais rápido possível. Então, quando chegar aqui, a gente já vai partir agora para a apostila Aprender Sempre. Quando chegar aqui, vocês estão vendo aqui os pronomes que eu falei, ó. Pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Tá vendo? O caso oblíquo são aqueles pronomes que a gente até utiliza, um ou outro, tá? Tá vendo aquele lá, o e o a aqui, ó? Às vezes ele tem... Quando a gente conhece ele pela primeira vez, a gente entende ele como um artigo. Mas aqui ele já tá como um pronome. Mas vamos entender o que é próclise. O que é próclise, professora? O que é ênclise? E o que é mesóclise? Cadê, ó? Mesóclise. O que é mesóclise? Mesóclise, peraí, deixa eu abaixar aqui. Enfim, nem vou mexer aqui muito. Próclise, ênclise e mesóclise. O que seria isso? Então, ó, vamos voltar lá para a apostila só para vocês poderem entender, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu ver. Então, ó, é o seguinte, tá vendo aqui, ó, me, tá vendo me? Esses pronomes aqui, ó, ele é o pronome, agora eu não sei se esses pronomes, eles são
porque tem o tônico e ele acho que é o átono, tá? É o pronome átono, tá? Peraí, ixi, já mexi, eu tô mexendo com o celular, aí acaba ficando uma loucura. Peraí, deixa eu colocar lá da apostila, cadê a apostila? Cadê a apostila? Peraí, cadê a apostila? Peraí. Vamos lá. Então, o que que é próclise? Tá vendo próclise? Quando eu dou o nome para próclise, o que que é isso, professora? Ele indica que o pronome, tá vendo esse pronome aqui? Ele tá vindo antes do verbo. Então, assim, para você poder identificar esses pronomes, primeiro você tem que ter uma facilidade de saber que aqui nessa frase, olha aqui, ó, vamos lá. Exemplos de colocação pronominal. Olha aqui. Não me deram, deixa eu diminuir. Não me deram uma caixa de bombom ontem. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Próclise. Próclise, o que é isso, professora? É que próclise a gente dá um nome quando o pronome oblíquo ele vem antes do verbo. Perceba aqui, ó. Me, ele é o pronome e ele veio antes do verbo, porque o verbo tá aqui, tá vendo? Esse é o verbo da oração. E o pronome tá atrás, ele tá antes dele. Então, ó, não me deram uma caixa de bombom, esse é o verbo. E o pronome oblíquo, tá vendo aqui, ó, o pronome oblíquo? Ele veio antes do verbo. Se o pronome oblíquo vem antes do verbo, a gente dá o nome de próclise. Quando o pronome vem depois do verbo, tá vendo aqui, ó? Ele vem depois do verbo, a gente dá um nome para ele de ênclise. Ênclise, tá? Quando ele está, esse aqui a gente realmente não utiliza, que é da língua, é aquela língua correta da língua portuguesa que realmente nem eu não utilizo, eu acredito que a maioria não utilize, né? Mas para juízes, desembargadores, né, pessoal da área jurídica, eu acredito que utilize muito esse termo. Tá vendo aqui? Esse aqui é o verbo, tá vendo? Dar. Perceba que o me, que é o pronome oblíquo, ele tá no meio. Aqui tá o verbo e o pronome tá no meio do verbo. Olha como acontece, ó, dar-me-ão. Então, ele tá no meio da construção do verbo. Então, ó, dar-me-ão. Ó, o ão faz parte do verbo aqui, ó. E ele tá entre o verbo. Ele consegue ficar entre o verbo. Mas tem um detalhe aqui, tá, gente? O pronome, que a gente fala que ele é mesóclise. Quando ocorre o pronome, ele fica no meio do verbo, tá o verbo, o pronome entra e depois tem a terminação, a gente dá nome de mesóclise. Por que que isso ocorre? Aqui tem uma regrinha aqui, ó. O pronome deve ser, olha aqui, ó, vou destacar para vocês. O pronome deve ser posto no meio do verbo quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo. Então, ó, futuro a gente sabe que é o tempo verbal que está no futuro. O tempo indicativo é aquele verbo que me dá certeza de acontecimento. É um verbo que mostra uma ação de certeza de algo que foi feito, de algo que será feito. Então, ele o pronome, o modo indicativo é um verbo da certeza, é um verbo que você sabe de um acontecimento, de uma ação que é certeiro que vai ocorrer, tá? Então, assim, são essas regrinhas. Eu realmente não daria essas questões para vocês, mas é uma regrinha que tá na apostila e a gente, aí, como vocês estão com material, e aí a gente vai fazer. Agora aqui, tá vendo? Essa aqui é mais uma interpretação de texto, leitura e interpretação de texto. Olhando aqui, ó, esse pronome aqui, olha aqui, ó. Vamos lá aqui nessa questão. Eles, pronome pessoal do caso reto. Aqui qual foi a pergunta? A palavra grifada desempenha a função e pronome oblíquo. Qual dessas alternativas aqui? Percebo que uma boa parte aqui a gente observa que ele é pronome pessoal, que eu tô observando aqui, ó. Agora, deles, pessoal, esse aqui é uma preposição, tá? Parece bem parecido com pronome, mas ele não é pronome, tá?
Ele é uma preposição. Então, essa aqui é nascer, se vocês desconsideram. E olha, observa bem qual que é o pronome oblíquo. Eu acabei de falar sobre esse pronome aí, hein? Então, tá bem facinho. Nessa questão também tá super fácil. Essa aqui também é interpretação de texto, tá? Essa 18 não é para fazer, tá? Quando chega, deixa eu ver. Aqui vai entrar, tá vendo? Classifica a colocação pronominal das seguintes frases em próclise, ênclise e mesóclise. Então, que vocês vão ter que colocar na frente qual que seria. Tá vendo? Ó, vou fazer um primeiro exemplo. Aqui, tá vendo? Ninguém me avisou, vou até destacar aqui, ó. Ninguém me avisou que você viria hoje. Ninguém me avisou que você viria hoje. Tá? Cadê o verbo? Alguém consegue identificar o verbo? Não? Aqui nós temos aí até dois verbos aqui, ó. Avisou e viria. Então, aqui a gente vai pegar esse verbo aqui, avisou. Como eu falei para vocês, peguem o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles, e vai fazendo concordância que você vai conseguir achar o verbo na oração. Então, olha aqui, se eu colocar ele avisou, você percebeu que deu concordância? Então, ele realmente é o verbo, tá? Se fosse ninguém, ele, ninguém, não dá concordância, eu, ninguém também, eu, me. Então, o me a gente já sabe que é o pronome oblíquo que a gente tem que trabalhar. Esse é o verbo. Ele apareceu, o me apareceu antes do verbo. Qual o nome que a gente dá? A gente vai colocar aqui na frente, ó, próclise. Vai colocar que é próclise, por quê? Porque tá o verbo e ele veio antes. Agora, se vem o verbo aqui, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o verbo. Olharam. Se o pronome vir depois do verbo, eu acabei de falar para vocês, também tem a descrição lá explicativa, que é o quê? Não vou falar, e vocês vão tentar fazer, tá? A professora já te disse que tem livros novos na biblioteca. Ele disse, tá? Já, obviamente que esse é o verbo. Tem também teria, mas a gente vai observar isso aqui. Tem um pronome oblíquo aqui, que é a professora ti. Então, o ti aqui, ó, a gente acaba falando ti porque ele é um pronome oblíquo e ele cai no ti, tá? Mas ele aqui tá vindo antes do verbo. Então, qual o nome que a gente dá? E esse aqui, gente, esse aqui que eu acabei de explicar. Olha aqui o pronome, ele tá entre o verbo. Aí vocês vão ter que escrever aqui na frente qual que seria. Se é próclise, ênclise ou mesóclise, ok? Aqui também, aí vocês aí já, como eu expliquei, aqui vocês terão que fazer o exercício. Não tá muito fácil, mas vocês tentem fazer, tá? Quando chega aqui, deixa eu ver, na questão 21, é para vocês não fazerem. Por quê? Essa aqui tem uma regrinha que quando aparece o pronome oblíquo, eu tenho que analisar um advérbio, e aí a gente ainda vai trabalhar toda uma classificação dos advérbios, então pulem a questão 21, tá? Não façam a questão 21. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em. Deixa eu ver. Essa aqui também cai naquele caso também que entra uma regrinha de advérbio. E aí eu não vou pedir para vocês, então, a questão, deixa eu ver, a questão 20 e 22 não é para fazer, tá bom? Agora, chegando aqui na questão 23, é essa parte aqui todinha, olha aqui, ó, que ela é alternativa. Então, o detalhe aqui é muito simples, tá? Vamos pegar aqui, ó, primeira alternativa. De repente, deu um livro para mim ler. Mim não ler nada. Mim não conjuga verbo. Tá vendo? Isso aqui é um verbo. Tá vendo? Geralmente o correto é, de repente, deu-lhe um livro para ele ou ela ler, tá? Então, assim, poderia assim, para eu ler, dependendo da construção daqui da frase, daria, tá? Então, assim, toda vez que vocês para, também termina com mim, também poderia. Agora, toda vez que aparecer essa preposição entre, sempre vocês encaixem o pronome mim e mim, tá? Apareceu entre, encaixem o mim. Então, ó, não há nada, não, deixa eu ler novamente. Nada mais há entre mim e você. Então, apareceu o entre, já acrescenta mim, tá?
E aí você consegue fazer uma concordância. Presta bem atenção que você consegue fazer, tá? Aqui, deixa eu ver na questão 24, também vai entrar a questão do advérbio, tá? Então, pulem aqui. Então, ó, vocês não farão, então, a questão 21, 22 e a questão 24, tá? A questão 24 também eu coloquei lá que não é para fazer, tá? Quando chegar aqui na questão, deixa eu ver, na questão, peraí, o pronome pessoal oblíquo, átono, está bem colocado em um dos períodos. Qual? Esse aqui vocês podem tentar fazer, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Também tem aquela regrinha, mas o 25 eu vou deixar vocês tentarem fazer, tá? Façam a questão 25, pode... vocês podem fazer, vai ser alternativa. Também tem a regrinha do advérbio também, e aí também também não colocaria. Então, assim, fiquem aí a 25, se vocês não precisam fazer. Quando chegar a 26, pela concordância verbal, eu acredito que vocês consigam entender qual que seria. A 26 vocês podem fazer. Então, ó, estou descartando, então, a questão 25, por ter um advérbio, e aí, é assim, toda vez que tem um advérbio, o pronome oblíquo, ele se cola esse pronome, esse advérbio. Então, tem uma regrinha aí. Então, a questão 21, a questão, deixa eu ver, 22 e a questão 24, a questão 24 não é para fazer. Então, a questão 21, 22 e a questão, deixa eu ver, 24 e 25, não é para fazer, tá? Mas se vocês quiserem tentar fazer e aí acertar, né? Tá valendo, tá? Então, beijos, espero, ficou bem extenso esse vídeo, né? Mas tudo bem. Espero que todos estejam bem, que esse período aí que todos estejam passando bem, da maneira do possível, né? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui pelo WhatsApp, vocês podem mandar pelo e-mail e tudo mais, tá? Tchau.